Olá, amigos. Aqui é Alan Frutuoso e eu vou deixar aqui para vocês o depoimento completo, né, do general Braga Neto, que teve que ir à Câmara dos Deputados dar explicações, né, à comissão especial lá da Câmara dos Deputados, né, que queria questionar o general sobre a ameaça às eleições de 2022. A partir de agora você verá a íntegra aí dos depoimentos, das respostas, tá? Eu livrei os senhores de ter que ver, né, os esquerdistas falando e fazendo as perguntas, então você verá só as respostas do general Braga Neto. Não deixe de se inscrever, está passando por aqui agora, olha aí a inscrição, vê se está inscrito, compartilhe o vídeo e até a próxima. A pandemia, foi criado um gabinete de crise logo no segundo dia. E o presidente, para os senhores terem uma ideia da importância do gabinete de crise, o presidente cedeu à Sala Suprema da Presidência da República. Com 3 dias de gabinete de crise, nós já observamos que o gabinete de crise levantava as crises e nada acontecia. E aí foi criado um centro de operações, experiência que nós trazemos da vida pregressa na vida militar. O centro de operações foi visitado por diversos parlamentares, inclusive pelos 2 presidentes das casas à época. Tá? Os 2 presidentes, tanto da Câmara como do Senado, estiveram lá e diversos outros deputados. E ficaram impressionados com a quantidade de pessoas sentadas para evitar, para coordenar e dar agilidade e sinergia nas ações. Tá? Então a Casa Civil, ela não comanda, ela coordena, o que é difícil. A Casa Civil é exatamente uma chefia de Estado-Maior, com a diferença que na chefia de um Estado-Maior de uma unidade você manda, na Casa Civil você coordena, o que é mais complicado, é como se estivesse tocando uma série de animais, vamos lá, para cá, levando uma boiada, é complicado. É independente. Quem manda nos ministros é somente o presidente. Eu tenho aqui dados agora, do dia 15 de agosto de 21, em que apresenta a fonte, deixa eu ver se a fonte está aqui, a fonte não está aqui agora. Não, fonte sim, a fonte é o Our World Data, tá? Organização Our World Data Coronavirus, é uma organização internacional, horário de Londres. O Brasil é o 4º, hoje, no dia 15 de agosto, na distribuição de vacinas, na frente do Brasil, somente China, Índia e Estados Unidos. Só os senhores procurarem. Eu vou deixar esse papel aqui, se alguém dos senhores quiser ver esse papel. E com relação à vacinação em si, no dia... Deixa eu ver se eu tenho a data aqui também. Dia 12? Tá certo, 12 de agosto de 21, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no número na imunização dos seus habitantes. E os senhores não podem analisar, na minha visão como um planejador, eu sou um grande gestor, os senhores não podem analisar uma situação de um país simplesmente assim, morreram tantos. Os senhores têm que analisar essa situação com o tamanho da população, o tamanho do país e as situações econômicas e as distâncias, a situação de transporte e tudo mais desse país. Isso não pode ser uma análise isolada. Então, na minha visão, o governo trabalhou muito bem na administração da coronavírus. Lamentamos perfeitamente as mortes, mas o trabalho foi feito não somente em cima da vacina, mas em cima do emprego. Porque se a população passar fome e sair das comunidades carentes para invadir supermercado, para tocar terror na cidade, os senhores não têm força armada que segure. Não tem polícia que segure. Com relação ao deputado Rogério Correia, eu volto a dizer que eu não comento ilações, que as Forças Armadas seguem os preceitos constitucionais e legais. Ponto. Só isso. Não faço comentários. Eu não acho. Eu sigo o que está previsto na legislação e nós seguimos. E garanto para os senhores o seguinte, as Forças Armadas estão unidas. Os comandantes foram escolhidos por mim e indicados ao presidente que acolheu por sua liderança sobre os comandados. Tá? Com relação ao deputado Jorge Sola, o senhor mostra para mim um desconhecimento do que é uma demonstração. Tá? Eu tive a oportunidade de ver demonstrações na Europa, tive a oportunidade de ver demonstrações militares nos Estados Unidos, no Canadá,
eu tive em operações, com operação real na fronteira com a Indonésia. Demonstração é aquilo que está lá. Como eu disse, o carro de combate de transporte de pessoal anfíbio é um dos mais modernos do mundo, e aquilo ali é apenas uma demonstração. Tá? Porque os nossos carros de combate mesmo estão no sul do país. Carro que pesa 40 toneladas não dava para passar aqui na avenida. E aquilo ali era simplesmente para mostrar, dar uma satisfação ao povo de como é usado o material. No tocante à Coronavac, os senhores vejam, a primeira vacinação, o primeiro país a vacinar no mundo foi a Inglaterra, que é o dono da AstraZeneca. Ela vacinou em dezembro, nós começamos a vacinação em fevereiro, janeiro. Em janeiro já começou a vacinação. Tá? E se nós não tivermos... A Coronavac, eu desconheço qualquer determinação do presidente. O que o presidente falava é que ele compraria vacinas que fossem... Qualquer vacina que fosse aprovada pela Anvisa. É isso que ele falava para a gente lá. Com relação ao presidente, a demonstração ali na frente, eu já expliquei no meu relatório. O presidente prestigia as Forças Armadas. Aquilo foi simplesmente uma demonstração que estava planejada com muita antecedência. Muito obrigado. Bom, agradecer aos deputados, particularmente aí ao deputado Vitor Hugo, ao deputado Sanderson e ao deputado Tadeu. Eu queria fazer um pedido. Não deseja só sorte, não, deseja saúde também, porque o negócio está feio. Tá? Com relação às perguntas que foram feitas, eu gostaria... A maior parte das perguntas que foram feitas aqui para mim, particularmente pela deputada Perpétua, já tinham sido respondidas, tá? Tanto para outros deputados, como na própria leitura que eu realizei, mas eu vou enfatizar algumas, só para ficar bem claro novamente para os senhores. Primeiro, o presidente da República não usa politicamente as Forças Armadas. Ponto. Ponto. Não usa. Segundo, não existe política dentro do quartel. Política partidária. E os senhores confundem, alguns dos senhores, perdão, confundem política com a defesa dos interesses da força. E os comandantes, sim, conversam com parlamentares, conversam com ministros para defender as políticas da força. A carência dos nossos projetos estratégicos não vem desse governo, vem lá de trás, bem antes, bem antes. Tanto é que já tem projetos que estão atrasados há vários anos. Isso não é um momento. Foi agravado pela pandemia e pela questão financeira do país, realmente, que está melhorando agora. Tá? No tocante a Forças Armadas não demonstrarem poderio, isso aí mostra um certo desconhecimento. A senhora me perdoe, mas a senhora não precisa ver um desfile de Cuba... Ministro, eu não disse que eu não reconheço. Não, só para não interpretar minha fala errada. Eu não disse que eu não reconheço. Por favor, deixa eu terminar. Não, só para não... Não, para o senhor não continuar dizendo, afirmando que eu não disse. Tá bom, então é só para o senhor não continuar afirmando que eu não disse. Eu vou refazer a frase. Forças Armadas, particularmente, demonstram poderio, sim. Tá? É uma questão dissuasória, exatamente. É uma questão dissuasória. Agora, para demonstrar poderio mesmo, precisa se ver um desfile militar, tanto na Rússia como na China, e como eu vi em países europeus, Alemanha, países europeus. Demonstram poderio, sim. Tá? Para evitar exatamente, ao contrário, o Brasil tem um poderio muito forte. Saiu uma reportagem agora dizendo que nós somos a 10ª Força Armada do mundo e nós praticamente não demonstramos o nosso poderio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Com relação àquela carga do avião, não houve carregamento errado. O que aconteceu foi o seguinte: na hora de carregar a aeronave, a carga entrou no lugar errado. Ela entrou primeiro, ela tinha de entrar mais profundo, e na hora que parou, quem estava descarregando talvez tenha ficado nervoso e descarregou a carga primeiro da outra cidade. Tanto que ela foi novamente colocada e levada para outra cidade. Ninguém ficou sem abastecimento de nada pelo transporte da Força Aérea. Muito obrigado.